na parte de quinta-feira, a lei como promessa de Deus para nós. Vamos ler agora Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 e o verso 20 a 24. Aqui diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é como um espelho que mostra o pecado, mas não limpa o pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Queridos, ninguém pode se salvar pelas obras, nem que seja obra de obediência. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso lemos em Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você é perdoado pela fé em Jesus Cristo sem as obras da lei, sem a obediência. Primeiro você é perdoado, primeiro você é salvo, sem necessidade da obediência, unicamente pela confissão do pecado, pelo arrependimento dado pelo Espírito Santo, você recebe o perdão. E então o Espírito Santo gera em você a natureza santa de filho e filha de Deus. E agora, como filhos de Deus, nós vamos voltar a viver no pecado ou vamos viver em obediência ao nosso Pai? Será que os filhos de Deus anulam a lei de Deus ou têm prazer em obedecer à lei do Senhor? O que você acha? Veja o que Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Você foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Você foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. E você então anulou a lei de Deus? Não, de maneira alguma. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida na vida dos filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Para que serviria a lei de Deus para o ímpio, para o perdido? Para nada. Porque eles não têm prazer, não podem ter prazer na lei do Senhor, porque estão perdidos. Mas os salvos em Jesus Cristo, os perdoados, eles são gerados como filhos e filhas de Deus. Por isso, a lei de Deus, do Pai Celestial, é implantada pelo Espírito Santo na vida deles. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? A resposta é qual? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei de Deus. Como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Abra sua Bíblia em Romanos 10, 4. Este texto de Romanos 10, 4, ele é usado de forma errada por muitos que não amam a lei de Deus. Não querem obedecer a Deus. Satanás odeia a lei de Deus. E Satanás tem colocado na mente de muitos a interpretação errada de Romanos 10, verso 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra hebraica para fim aqui é telos, mas a palavra telos não significa fim no sentido de abolir, de extinguir. Em vez disso, a palavra hebraica telos significa que Cristo é a finalidade da lei. Quando você entende a forma correta, o conceito correto da palavra hebraica telos, fica assim, você lê desta forma, Romanos 10, 4, porque a finalidade da lei é Cristo. Isto está em harmonia com o texto que nós lemos de Gálatas 3, 24, onde diz que a função da lei é nos conduzir a Cristo. Paulo afirmou que Jesus Cristo é a finalidade da lei. Significa que o objetivo, a finalidade da lei é nos conduzir a Jesus. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo, diz Romanos 10, 4. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1. Aqui diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu querido irmão, considerando que a primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei, agora na mesma primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, João está inspirado pelo Espírito Santo ao falar: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, João está dizendo que nós não deveremos pecar, não deveremos transgredir a lei de Deus. Estas coisas vos escrevo para que vocês não transgridam a lei. Mas, se você transgredir a lei, você não está perdido, porque existe o sangue de Jesus Cristo para perdão do pecado que é confessado. Quando existe arrependimento e confissão do pecado, existe o perdão e você está salvo. Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, não transgridam a lei. E se alguém pecar, se alguém transgredir a lei, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o verso 2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não é a lei que é a propiciação pelos nossos pecados. É Jesus Cristo que morreu por você na cruz. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Meu querido irmão, João aqui foi ao ponto. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Salvador. Mas uma vez salvos em Jesus Cristo, expressamos nosso amor para com Jesus, guardando os seus mandamentos. Por isso diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é a prova de que você está salvo em Jesus? De que você conhece a Jesus como Salvador? Qual é a prova? Se guardarmos os seus mandamentos. Aqueles que dizem que amam a Jesus e não guardam os mandamentos de Jesus estão enganando a si mesmos. Porque no capítulo 2, verso 4, leia, 1 João 2, 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você, meu irmão, minha irmã, você e eu não somos mentirosos. Nós amamos de fato a Jesus Cristo como nosso Salvador. E por isso temos prazer na lei do Senhor, conforme diz Salmos 1, verso 2. Tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Por quê? Porque Deus implantou no meu coração a santa lei de Deus. O Espírito Santo implanta em você. Por isso, de uma forma muito convincente, João está dizendo na primeira carta, capítulo 2, verso 4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Pregadores que pregam bonito, mensagens poderosas, mas queridos, nós precisamos saber se essas pessoas amam de fato a Deus. A mais forte evidência de que nós amamos a Deus não é pregar bonito, não é cantar bonito, mas é obedecer a Deus. Esta é a prova de que nós amamos a Jesus Cristo, de que fomos salvos por Jesus Cristo. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Meu querido irmão, aqui na primeira carta de João, o capítulo 5, versos 2 a 3, diz assim, leia comigo, 1 João 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Qual é a evidência de que nós somos de Deus? Quando nós amamos a Deus e amamos também os nossos irmãos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, o nosso próximo, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Você ama os mandamentos de Deus. Você os guarda com alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo implantou em você o Espírito de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo.
E a mente de Jesus Cristo sempre foi uma mente obediente. Você pode ler isso aqui no capítulo 2 e o verso 6, da primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, se referindo a Jesus, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Jesus Cristo andou na obediência, viveu vida de obediência. E nós que estamos em Cristo deveremos andar como ele andou, em obediência. No Evangelho de João, capítulo 15, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, o capítulo 15, nós vemos então aqui no capítulo 15, verso 10. É Jesus que está falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus guardou os mandamentos do Pai. E ele está dizendo, se vocês me amam, vocês também guardarão os mandamentos do meu Pai. Meu querido irmão, João capítulo 14, verso 15, diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Deus só tem uma lei chamada a Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos, que são 10 promessas de perdão e de salvação. É um muro de proteção, é uma cerca de proteção para você que é filho e filha de Deus. E eu termino lendo João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você, meu querido irmão, é filho e filha de Deus. Deixe que o Espírito Santo implante em você, diariamente, a mente santa e obediente de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai Santo que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos amou, dando o Filho amado para morrer por nós na cruz. O Senhor nos amou, implantando através do Espírito Santo em nós a mente santa de Jesus Cristo, e porque o Senhor, como nosso Pai, nos deu leis, o Senhor nos deu mandamentos, e o Senhor nos dá o Espírito Santo que nos habilita a obedecer. Louvado seja o Senhor! Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Amém.